Fala meus amigos e minhas amigas investidoras, tudo beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo é a continuação de um vídeo que eu fiz há uma semana atrás. Eu vou deixar aqui no card que é a respeito dos melhores investimentos que um iniciante na Bolsa de Valores está começando ali a investir pode selecionar para a sua carteira de investimento. E nesse vídeo é ao contrário daquele. Esse vídeo eu vou estar falando para vocês a respeito das piores decisões que um investidor iniciante pode ter ali quando for começar sua carteira de investimentos em 2026. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, fica até o final que você vai estar por dentro de tudo a respeito que um iniciante pode cometer ali erros quando for começar sua carteira de investimento. Então fica aqui e não se esqueça, eu vou deixar o card aqui caso você queira assistir a primeira parte desse vídeo que eu falo os melhores investimentos que o iniciante pode estar tomando no rumo de 2026 quando for começar a sua carteira de investimentos. E nesse vídeo eu vou separar por dois tópicos. O primeiro tópico eu vou estar falando sobre os maiores erros comuns, os erros mais comuns que o investidor iniciante pode cometer ali na hora de criar os seus investimentos, sua carteira de investimentos. E a segunda parte é os piores investimentos que o iniciante pode estar colocando em sua carteira no ano de 2026. Então bora lá para o primeiro tópico, onde eu vou falar a respeito dos maiores erros, os erros mais comuns quando o iniciante vai começar a criar a sua carteira de investimento. Então bora lá. Bom, e começando no primeiro tópico aqui que eu quero falar para vocês, é você iniciante ignorar o seu próprio perfil de investidor. Michael, o que é um perfil de investidor? Toda vez que você criar alguma conta em alguma corretora, geralmente ele faz algumas perguntas para identificar o seu tipo de investidor, seu perfil de investidor. E aí onde você vai decidir se você é um perfil mais arrojado, um perfil menos arrojado. Isso influencia bastante nos investimentos que eles vão recomendar para você lá dentro da sua plataforma, na sua corretora. E atualmente existem três tipos de perfis de investidor. O conservador, que é aquele que tem mais medo da renda variável, onde aplica o seu dinheiro mais em renda fixa ali, onde sempre vai ter o dinheiro rendendo para ele sem riscos de oscilações e perder dinheiro. Tem o moderado, que já aceita mais um pouco da sua parte em renda variável, ali ações, fundos imobiliários também, e um pouco ali também na renda fixa. E o arrojado, que é atualmente o meu perfil de investidor, que é onde eu mais me identifico, que é aquele que investe em diversos tipos de investimentos, como fundos imobiliários, ações, ETFs, criptomoedas, dentre outros investimentos que esse perfil se arrisca a investir ali. Então esse é o primeiro erro que muitas pessoas cometem e negligenciam esse erro. Porque se você identificar o seu perfil de investidor, saiba que você vai seguir aquele perfil até o final. Claro que você pode mudar de ideia futuramente, mas isso vai criar um norte para você seguir. Tem muitas pessoas que têm medo de investir em renda variável e tem muitas pessoas que já gostam mais daquela renda variável. Então vai de pessoa para pessoa e não negligencie essa pesquisa para você identificar o seu tipo de investidor aí, o seu perfil de investidor. Bom, o segundo erro mais comum na hora do investidor iniciante ele começar a criar sua carteira de investimento é não ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência já fala tudo, você ter uma reserva para emergências, porque a gente é ser humano e diversas coisas podem acontecer ao nosso redor. Várias emergências podem acontecer, como quebrou o carro, você vai ter que tirar dinheiro ali do seu bolso para poder pagar, para poder arrumar. Perdeu o celular ou foi roubado, vai ter que comprar outro. Então a reserva de emergência é justamente para isso, você ter aquele dinheiro guardado para você suprir aquilo que algo te faltou ou quebrou ou você necessitou de trocar alguma coisa ou arrumar alguma coisa. Então é sempre bom você ter uma reserva de emergência guardada aí. Bom, e para você ter um norte, uma noção de quantos você deve ter guardado aí, é diferente para cada pessoa. Para uma pessoa CLT, no meu caso, eu trabalho com carteira assinada, é recomendado você ter, pelo menos você ter 6 meses do seu consumo mensal. Ah, você gasta R$1.000. Um exemplo, você gasta R$1.000 por mês, então você tem que ter pelo menos 6 mil guardado como reserva de emergência. Para pessoas autônomas, que não o dinheiro ele oscila, pode ser mais um mês, mês que vem pode ser menos, aí já é totalmente diferente, porque você já não tem aquela renda fixa ali, você sabe que vai receber aquilo no final do mês, então ele já oscila mais e para isso é bom você ter pelo menos um ano de reserva de emergência dos seus custos mensais. Então vamos supor
no mesmo exemplo do outro, se você tem um custo mensal por mês de R$1.000, você tem que ter pelo menos no final do ano R$12.000 investidos ali na sua reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa. O terceiro erro mais comum na hora do investidor iniciante investir é ele investir na renda variável sem entender os riscos que ela tem. Gente, vocês têm que entender que a renda variável contém sim riscos. Você pode perder o seu dinheiro suado aí do seu trabalho dependendo do investimento que você coloca o seu dinheiro. Então é sempre bom você analisar, estudar melhor sobre a renda variável para você não colocar o seu dinheiro suado do seu trabalho suado, colocar lá e perder dinheiro. Você tem que dar uma analisada na ação que você vai investir, no fundo imobiliário que você vai investir, para você estar por dentro se é uma boa ação, se é um bom fundo imobiliário, para você conseguir alocar o seu dinheiro ali e você não ter muita preocupação na hora de você fazer o seu investimento. Então você tem que analisar primeiro, dar uma estudada para você entender a respeito da renda variável. Não é milagroso, você não vai colocar dinheiro e no dia seguinte vai ter dinheiro, no mês seguinte você vai ter dinheiro. Pode ser que tenha, mas tem o risco também de você perder o seu dinheiro. Então se ligue nisso na hora de fazer os seus investimentos na renda variável. Bom, e o quarto erro mais comum que o iniciante comete é não ter um objetivo claro nos seus investimentos. Porque se você só investir ali, não ter um objetivo, pode ser que você pare futuramente, você não seja aquela pessoa que vai estar sempre ali correndo para conseguir investir cada vez mais e aportar todo mês. Então tenha em si um objetivo claro. Eu quero investir para poder comprar minha casa. É um objetivo claro. Eu quero guardar dinheiro para poder fazer uma viagem, para me aposentar futuramente, ter uma vida próspera e tranquila, sem depender de INSS. Também é um objetivo claro. Então vocês têm que ter um objetivo claro na hora de fazer os seus investimentos. Porque quando você investe sem ter um objetivo claro, qualquer caminho serve. Então você fica meio perdido, não sabe o norte e o sul para você poder seguir. Então você pode correr muito risco de você estar investindo e parar futuramente. Então você tem que ter um objetivo na hora de você focar os seus investimentos. E eu falo que isso é muito bom para você começar os seus investimentos e ter mais clareza na hora de estar investindo, para você ter sempre aquela consistência de estar investindo todo mês. Então tenha um objetivo claro na sua mente aí. Bom, e o quinto erro mais comum quando a pessoa vai investir, o iniciante vai investir, é não ter educação financeira, não saber muito sobre educação financeira. Michael, como que eu consigo estudar melhor a educação financeira? Gente, a melhor maneira de você estudar educação financeira, para você ter mais conhecimento, poder administrar o seu dinheiro melhor, é a respeito sobre livros, exatamente como esse aqui, Deixe de Ser Pobre. Eu estou lendo atualmente e estou gostando bastante. Se trata do livro do Eduardo Feldberg, que nada mais é do que o Primo Pobre. Ele tem um canal no YouTube que foi referência do Primo Rico, né? E esse daqui é o livro dele, onde ele fala sobre a vida dele, sobre os investimentos que ele teve, tudo. E é um livro maravilhoso, eu recomendo bastante vocês lerem. Porém, tem outros livros que você pode ter, eu posso dar até um exemplo aqui dos livros que eu li. Uma Mente Milionária, que é extraordinário, você vai amar esse livro, você vai entender muito sobre o seu dinheiro na hora de investir. Outro livro bom, que é para você poder ler, para você entender mais sobre educação financeira, é Pai Rico e Pai Pobre. Esse é um best-seller que vendeu bastante e você vai entender muito sobre o dinheiro, dar mais importância para o seu dinheiro quando você lê esse livro. Michael, eu não gosto de ler de jeito nenhum, eu não consigo parar na frente de um livro e ler. Não tem problema, eu não sou muito de ler, tá? Eu gosto de ler no meu ritmo ali, bem devagar, não leio muitas páginas por dia, mas o importante é ler, né? Eu sei que se você ler, você vai pegar esse hábito e é muito bom quando você lê também. Mas se você não gosta de ler, eu recomendo muito você assistir, ouvir na verdade, audiobooks dos livros, exatamente. Você está fazendo alguma coisa? Coloca o fone, ouve algum audiobook sobre algum livro, sobre educação financeira, que eu tenho certeza que vai fixar na sua mente aí muitas coisas que você não sabia a respeito do seu dinheiro. Então eu recomendo demais você dar importância no seu estudo de educação financeira para você estar mais por dentro sobre o seu dinheiro, sobre investimentos também. Bom, gente, outro erro muito comum, esse é muito comum mesmo, gente. Tem muitas pessoas que são imediatistas, exatamente, coloca o dinheiro hoje e já quer dinheiro para no dia de amanhã. Não é assim que funciona a renda variável, tá? E no mundo dos investimentos. É exatamente ao contrário, quanto mais longo prazo você segurar o seu dinheiro, melhor. Tem muita gente que pensa no curto prazo, coloquei R$1.000 aqui, no mês seguinte vai ter 10 mil. Não é assim que funciona, gente. Pelo amor de Deus, não pense desse jeito. Tem muita gente que pensa desse jeito, mas não funciona assim a renda variável e os investimentos. Quanto mais você
aportar todo mês, ter consistência, que é a coisa mais importante que você pode ter como investidor. Ter consistência, todo mês está investindo o seu dinheirinho ali, vai te ajudar bastante. Porém, se você colocar esse dinheiro junto com esses juros que você vai recebendo, fundos imobiliários te pagando, ações te pagando, e você sempre está aportando, com o longo prazo tende a se valorizar cada vez mais, se você vai ver o seu patrimônio aumentando cada vez mais. Então não pense, tire isso da cabeça de curto prazo, isso é horrível para os seus investimentos. Pense no longo prazo, daqui 5 anos, 10 anos, isso vai fazer total diferença nos seus investimentos e eu te garanto, eu tenho toda a certeza que os seus investimentos vai tornar um outro rumo, um rumo bem melhor do que no curto prazo. Bom, e o último erro aqui que eu quero passar para vocês a respeito quando o iniciante vai tomar ali os seus investimentos, criar sua carteira de investimentos, é não diversificar a sua carteira. Exatamente, gente. Isso tem um poder imenso na sua carteira a respeito de segurança do seu patrimônio. Não basta você colocar todos os seus ovos em uma cesta, porque pode ser que aquela cesta quebre, os ovos estraguem e você vai perder todo o seu dinheiro. Então diversifique todo o seu patrimônio, todos os seus investimentos. Como exemplo, você pode investir em ações, um pouco, você pode investir em fundos imobiliários, já diversificou 2, porém dentro de cada um aqui, você pode investir em ações de setores perenes, como banco, como saneamentos, como eletricidade. Você já está diversificando dentro das ações ali, e como você pode também estar diversificando nos fundos imobiliários, como tem fundos de papéis, fundos de tijolos, fundo de fundos e dentre outros que você pode estar diversificando dentro desses fundos imobiliários. Porém aqui você já diversificou em ações e lá dentro você diversificou em diversas ações. Fundos imobiliários também, você pode diversificar também em ETFs, que é uma ótima maneira de você diversificar o seu patrimônio, porque tem muitas ações, muitos fundos imobiliários dentro de cada ETF. No primeiro vídeo eu explico melhor sobre eles, basta lá você acessar que você vai entender melhor sobre eles. Você também pode estar investindo em renda fixa, exatamente. Você pode estar diversificando o seu dinheiro em um lugar mais seguro ali, onde não tem tantas oscilações. Então tem diversas maneiras de você diversificar o seu patrimônio. Como você também pode diversificar o seu patrimônio investindo lá fora no exterior em dólar. É uma maneira ótima de você tirar o seu dinheiro aqui do Brasil, só depender do Brasil, e estar investindo em outras empresas muito gigantes no mercado aí fora. Então diversifique, quanto mais você diversificar a sua carteira de investimentos, vai ser muito melhor para os seus investimentos e para a segurança da sua carteira como um todo, porque aí, caso você perca um pouco aqui em ações, pode ser que os fundos imobiliários estejam em alta, pode ser que os ETFs estejam em alta, então essa perca que você teve aqui não vai afetar tanto o seu patrimônio. Então basta você diversificar a sua carteira, que eu te garanto que vai ser 1001 maravilhas para o seu patrimônio aí. Bom, e agora partindo para o segundo tópico que eu queria falar para vocês, que é a respeito dos piores investimentos que o iniciante pode estar tomando no rumo da sua carteira, onde você não deve colocar o seu dinheiro no começo. Não quer dizer que esses investimentos sejam ruins, longe disso. Quer dizer que eles são ruins agora para o seu início, porque você ainda está aprendendo a respeito sobre como você pode investir, como você pode diversificar. Então, muitos desses investimentos que eu vou falar, eles são bons sim, quando você aprende. Porém, no começo, eles são ruins para você investir o seu patrimônio. Bom, e partindo para o primeiro investimento que eu não recomendo você investir no começo, eu vou falar sobre 2 apenas, tá, gente? Onde eles fazem total diferença na hora de você investir, e se você não tiver a análise certeira, onde você está sempre analisando esses investimentos aqui, pode ser que você perca muito dinheiro. Então não recomendo no começo você investir, tá? Deixando bem claro, não são investimentos ruins de você fazer, porém no início da sua jornada pode ser que eles sejam ruins sim, tá? E o primeiro que eu recomendo para vocês não investirem no começo se tratam das ações. Michael, por que as ações? Porque as ações elas têm muitas oscilações no mercado, então não recomendo você investir nelas. No lugar das ações, você pode trocar elas a respeito dos ETFs, que eu falo melhor sobre no primeiro vídeo que eu fiz aqui a respeito dos ETFs. Lá eu falo melhor sobre eles. Mas tratando bem rápido aqui para vocês entenderem, ETF se trata de uma cesta de ativos onde englobam várias ações lá dentro. E por que eu não recomendo você investir em ações separadamente?
Porque se você investir, você tem que estar sempre analisando aquela ação. Não basta você comprar e deixar ela lá. Pode ser que você compre e deixe ela lá, e dependendo da ação que você investir no começo, pode ser que seja uma ação ruim e você perca muito dinheiro. E ainda assim, juntando isso, você não analisando ela melhor, pode ser que você perca ainda mais e talvez você perca todo o seu patrimônio. Então, não recomendo isso. Recomendo no lugar das ações os ETFs, porque já tem várias ações, já está diversificado totalmente e já tem o gestor por trás, onde ele faz todas as análises de todas as ações que tem dentro daquele englobamento ali, naquele cesto de ações. Então fica bem mais tranquilo, você não precisa estar analisando toda hora, porque já tem o gestor por trás que já faz todo esse papel do investidor a respeito dessas ações. Então esse é o primeiro investimento que eu não recomendo investidores estarem iniciando os seus investimentos na hora de criar a sua carteira. E por fim, esse eu não recomendo de jeito nenhum. Se você começou a investir, de jeito nenhum. As ações ainda até elevam assim se você investir, mas não recomendo. Porém, esse agora não recomendo de jeito nenhum mesmo, você investir o seu dinheiro suado aí no início da sua carteira, que se trata das criptomoedas. Exatamente, gente. Se as ações elas já são muito osciladoras, elas oscilam demais no mercado. Pode ser um dia que está na alta, pode ser que esteja na baixa no outro dia, elas oscilam demais. Porém, as criptomoedas extravasam esse nível de um nível gigantesco, elas oscilam demais, é cerca de 10, 20, 50 vezes mais do que as ações. Você pode estar analisando aí o Bitcoin, vocês podem ver que ele pode oscilar muito num dia, no outro, no mês, no outro, ele perde valor, ele ganha valor. E é muito rápido isso, não é igual às ações, que elas oscilam num dia, pode ser que demora uma semana para oscilar de novo. As criptomoedas é cada hora, cada minuto, cada dia elas estão oscilando. Então não recomendo de jeito nenhum você fazer esses investimentos em criptomoedas. Caso você queira de qualquer jeito investir, eu recomendo também ETFs de criptomoedas. Exatamente, tem ETFs também que replicam as moedas, as criptomoedas. E já fica mais seguro, porque já não tem todas essas oscilações aí e já tem o gestor também analisando as criptomoedas, então já fica bem mais tranquilo para você. Mas lembrando que esse ETF, ele oscila bem mais do que os outros que eu falei para vocês a respeito das ações dos fundos imobiliários. Eles já oscilam demais porque se tratam de uns ativos que oscilam muito, que são as criptomoedas. Bom, gente, mas esses são os dois tópicos que eu queria passar para vocês, os maiores erros comuns que os iniciantes na bolsa podem cometer, e o segundo é alguns investimentos que você deve evitar no seu começo quando você for criar sua carteira de investimento aí. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui no vídeo. Eu leio todos os comentários sem exceção. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. E se sua sugestão de vídeo for boa, eu posso estar criando um vídeo a respeito dela aí também. Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí. Ficam firmes, ficam fortes e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.